Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, estejam passando bem pela quarentena. E vamos lá para a nossa próxima aula. O nosso próximo tema, dando início ao quarto bimestre. Esse bimestre nós vamos focar no estudo de geometria e história dos geométricos. E o primeiro tópico que a gente vai ver é a respeito da relação de Euler, tá? Escreve Euler, mas lê Euler. O Euler foi um matemático, grande matemático, ele fez diversas contribuições para a matemática. Dentre delas, uma formalização de uma relação existente nos sólidos geométricos, tá? E quais tipos de sólidos que cabem nessa relação? Os sólidos que são poliedros convexos. Poliedro por quê? Poliedro porque ele possui várias faces, tá? Quatro ou mais, o significado da palavra. E edro de questão de face, tá? E quando que eu sei que um poliedro ele é convexo ou não? Bom, aqui eu trouxe dois exemplos para vocês de dois sólidos. Sempre que um sólido tiver, tipo, essa abertura aqui, meio que a gente pode ter como se fosse um buraco, ele vai ser um poliedro não convexo. Não convexo, tá? Por quê? Porque é como se tivesse esse buraco aqui, ó. Por exemplo, o cubo, ele é um poliedro convexo. E como que a gente consegue saber se ele é um poliedro convexo? Quando você tiver dois pontos dentro desse poliedro, na hora que você interligar esses pontos, eles ficam totalmente contidos dentro do poliedro. Neste caso aqui, ó, se eu colocar um ponto aqui e outro ponto aqui, na hora que eu vou ligar os dois, ó, a reta que une os dois pontos, ela passa fora do poliedro. Então, ele não consegue conter plenamente a reta que liga esses dois pontos. Então, toda vez que acontecer isso, ele é um poliedro não convexo. E quais são os elementos que a gente vai observar aqui? Nós temos vértices, arestas e faces, tá? Quem são os vértices para nós? Os vértices são os bicos aqui, ó, as pontinhas do poliedro, tá? As arestas são as linhas que ligam esses dois vértices quaisquer, tá? E face são as superfícies que limitam o nosso poliedro. Para ficar mais fácil de exemplificar isso, eu trouxe esse cubo aqui para vocês darem uma leve observada nele, tá? Então, tipo assim, um cubo grande. Então, aqui, ó, nós temos as faces do cubo, tá? Os vértices aqui, ó, as pontas desse cubo. E as arestas são essas linhas aqui, ó, que delimitam ele, tá? Infelizmente, do jeito que a câmera tá colocada aqui, não dá pra ver 100% do cubo posto. Deixa eu ver se eu consigo dar uma leve arrumada aqui. Aí. Então, nós temos aqui, ó, uma face, duas, três, quatro. Então, voltamos à primeira que a gente tinha aqui, ó. E aí, nós temos 5. E nós temos a outra face que faltava aqui, ó. Deixa eu ver, a gente contou aqui na lateral isso. Então, aqui a quinta e aqui a sexta face. Então, nosso cubo, ele possui um total de 6 faces. Os vértices, nós vamos olhar aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4. 4 na frente, nós vamos ter 4 atrás. Aqui não aparece, mas se a gente fizer uma projeção aqui, ó, do que seria no cubo, nós temos essa parte que fica escondida. Então, nós teríamos mais um vértice aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. E quantas arestas nós vamos ter aqui na figura? Bom, 1, 2, 3, 4. Então, 4 na frente, 4 atrás, já foram 8. E tem essas 4 na lateral aqui, ó. Então, nós temos um total de 12 arestas. E no que a relação de Euler ajuda a gente? Ela ajuda a gente a descobrir os valores os valores ocultos, caso a gente não saiba algum deles. O que ela coloca para nós? Que o número de vértices mais o número de face é igual ao número de arestas mais 2. Então, sempre que você somar o número de vértices mais o número de face, é a mesma coisa que você está somando mais 2 ao número de arestas. Vamos ver se ela se aplica aqui, ó. O nosso cubo, ele tem 8 vértices e ele tem 6 faces. E ele tem um total de 12 arestas. 8 com 6 vai dar 14. E 2 mais 2 vai dar 14 também. Então, a relação ela é
válida. Ela vale para cubo, ela vale para prismas. O importante é que ele seja convexo, tá? E vários outros sólidos que a gente vai ver ainda ao longo desse bimestre. E como que funcionaria um exercício relacionado a isso? Bom, eu vou dar um exemplo para vocês, que os outros exercícios que eu deixei para fazer são todos no mesmo estilo. Ele fala o seguinte, ó. Num poliedro convexo, o número de faces é 10 e o número de arestas é 16. Qual o número de vértices do poliedro? Bom, o que ele deu de informação para nós? O número de faces é 10, então o F vai valer 10. E ele fala que o número de arestas é 16, então o A vale 16. E ele quer saber quem? Os vértices. Como o V é a letra que eu quero descobrir, então aqui na nossa equaçãozinha, na nossa relação, o V vai continuar sendo V. Então, V mais F é igual a mais 2. O V, como a gente vai descobrir, continua V. O F, eu sei que ele vale 10. O A, eu sei que ele é 16. E o mais 2, ele é fixo, tá? Ele não muda. Agora, o seguinte. V mais 10 é igual a 16 mais 2 vai dar 18. Aqui tem duas maneiras de a gente poder fazer isso. Vocês podem olhar por raciocínio. 10 mais quanto vai dar 18, que no caso seria 8. Ou está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, V é igual a 18 menos 10. 18 tira 10 vai dar 8. Então, esse poliedro em questão, ele vai possuir um total de 8 vértices. Então, basicamente aqui, pessoal, o que a gente tem que ver? Ver as informações que a gente tem e qual das 3 letras que a gente tem que achar. Se ele dissesse, por exemplo, você tem 12 arestas e 6 vértices. E ele quer saber quantas faces. Dando um exemplo aqui aleatório. Então, é só a gente vir substituir, ó. V mais F igual a A mais 2. O V, 6. O F eu vou descobrir. O A, 12. Então, vai ficar 6 mais F, 14. 6 mais quanto vai dar 14? Opa. Posso pegar e fazer a continha, ver quanto que falta para 6 chegar no 14, ou fazer 14 menos 6. O 6 estava somando, veio subtraindo. Vai dar 8. Então, este poliedro que eu exemplifiquei aqui para vocês, ele tem um total de 8 faces. Pessoal, qualquer dúvida, só me mandar mensagem. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês sobre a relação de Euler e poliedro convexo e não convexo.